pessoal, meu nome é Cecil e hoje vamos explorar um tema fascinante e cada vez mais importante, a epigenética. Você já ouviu falar sobre ou já se perguntou como os nossos genes são influenciados por fatores externos? Vamos descobrir como pequenas marcas químicas podem ter um grande impacto em nossas vidas. A epigenética é o estudo das mudanças na expressão de genes que não envolvem alterações nas sequências de DNA. São como etiquetas químicas que podem ser ligadas ou desligadas e que influenciam como os nossos genes funcionam. Essas marcações epigenéticas funcionam como uma espécie de regulação que é realizada a partir de alterações químicas nas sequências de DNA dos genes, sem alterar a identidade dos pares de base que compõem o DNA, atuando literalmente sobre os genes. Alterações epigenéticas impactam na forma como a molécula de DNA é formatada e, consequentemente, regula quais genes permanecerão ativos, influenciando na fisiologia e no comportamento de um organismo, como, por exemplo, no seu metabolismo, desenvolvimento, diferenciação celular, na sua variabilidade fenotípica, nas doenças e na hereditariedade. Alguns fatores, incluindo o contexto ambiental e até mesmo outros genes, influenciam na expressão, o que faz com que cada gene se comporte de maneira singular em cada indivíduo. Isso foi confirmado em um estudo com gêmeos monozigóticos, nos quais, mesmo possuindo DNA praticamente idêntico, os genes se expressavam de maneiras diferentes. Logo, as experiências diferentes podem modular de formas distintas a expressão dos genes. Um exemplo de modulação epigenética seria a compactação ou a descompactação do DNA através de proteínas associadas a esse processo chamado de histonas. Através da adição de alguns agrupamentos químicos às histonas, o DNA pode ficar mais ou menos compactado, influenciando diretamente o acesso aos genes e regulando sua expressão. Mas como isso ocorre de fato? Quando adicionado um grupo acetil às histonas, ocorre uma descompactação do DNA, tornando as regiões codificadoras mais acessíveis, levando a um aumento da expressão gênica, ou seja, ocorre a expressão da informação contida no gene. Já quando é adicionado um grupo metil às histonas, ocorre uma maior compactação do DNA, ocasionando uma diminuição na expressão dos genes naquele segmento. Logo, esses processos epigenéticos fazem com que o DNA fique mais ou menos acessível à leitura e processamento. O mais interessante de tudo isso é que esses processos estão acontecendo no nosso corpo a todo momento, seja quando praticamos atividades físicas, quando comemos ou bebemos, quando estamos expostos a determinados fatores do ambiente em nossa volta, tudo isso pode alterar o padrão epigenético das nossas células. Um outro exemplo que podemos utilizar são os estudos epigenéticos realizados com abelhas rainhas e operárias, na qual foi observado que a alimentação gera fenômenos epigenéticos distintos, apesar de possuírem sequências genéticas idênticas. Nesse estudo, ambas as abelhas rainha e operária são inicialmente alimentadas com geleia real. No entanto, as abelhas operárias são rapidamente desmamadas e alimentadas com néctar e pólen, enquanto as abelhas rainhas são alimentadas por geleia real durante todo o seu desenvolvimento, mantendo essa dieta inclusive na vida adulta. Esses mesmos estudos demonstraram que a geleia real contém ingredientes capazes de inibir a metilação de citocinas no DNA, levando ao aumento da expressão de genes em abelhas rainhas que se encontram silenciados em abelhas operárias. Isso pode explicar a diferença fenotípica e de comportamento entre ambas. Apesar disso, quando voltamos nosso olhar para a espécie humana, observamos que os eventos epigenéticos não atuam diretamente sobre o fenótipo, tal qual observado nas abelhas. Contudo, já se sabe que os eventos epigenéticos causam cada vez mais impactos no desenvolvimento, crescimento e doenças. E por que é tão importante compreender esses fenômenos epigenéticos?
Quando se tem um conhecimento sobre como a expressão dos genes é controlada, é possível imaginar como os eventos genéticos e epigenéticos colaboram para produzir nossas características. Assim, esse conhecimento pode ser utilizado principalmente na investigação de alterações relacionadas a um grande número de doenças humanas, como o câncer, autismo e doenças autoimunes, por exemplo, além de uma constante busca pelo desenvolvimento de terapias como possíveis alvos epigenéticos. Dessa forma, somos capazes de mensurar a importância do processo epigenético para o funcionamento preciso e saudável dos organismos e quais impactos que alterações nesse processo podem causar. Como, por exemplo, podemos falar sobre fatores epigenéticos e o desenvolvimento do câncer. O câncer foi a primeira doença relacionada a fatores epigenéticos, na qual pesquisadores observaram que tecidos tumorais de pacientes com câncer coloretal apresentavam uma menor quantidade de DNA metilado do que os tecidos normais de um mesmo paciente. Mas você pode se perguntar, como esse processo de metilação pode acarretar no aparecimento do câncer? A metilação do DNA envolve a adição de grupos metil às sequências de DNA, o que pode silenciar genes importantes na regulação do crescimento celular, e uma vez que esses genes metilados estão tipicamente desligados, a perda da metilação pode levar a um aumento da expressão gênica, ou seja, da divisão celular descontrolada. Por outro lado, o aumento da metilação pode silenciar funções de importantes genes supressores tumorais. Hoje, já se sabe que a metilação, seja nas histonas ou no DNA, é apenas um fator epigenético que pode vir a contribuir com o desenvolvimento ou predisposição ao câncer. Existem outros fatores, como a acetilação e fosforilização de histonas, microRNAs, o estilo de vida em si e o ambiente que nos rodeia até a herança epigenética, que é quando algumas mudanças epigenéticas podem ser transmitidas de uma geração para outra, influenciando nesses processos tumorais e de desordens do crescimento celular. Com todas essas informações, entendemos que a epigenética é um campo interdisciplinar emocionante que explora como os genes são regulados sem alterar sua sequência. Ela influencia nossa biologia, saúde e evolução, sendo uma área de pesquisa em constante crescimento. É como o maestro invisível da nossa genética, determinando quais genes são ativados ou silenciados em resposta a influências internas e externas. Ela revela que o nosso destino genético não é fixo, mas moldado por fatores como estilo de vida, ambiente e experiências ao longo da vida. Compreender a epigenética é como decifrar um código secreto, que influencia nossa saúde e abre portas para novas possibilidades de intervenção, personalizando a medicina e promovendo um futuro mais saudável. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Fique ligado para mais conteúdos emocionantes sobre genética e saúde. Até a próxima. Tchau, tchau!